Alô pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso Entrega Treinador Online. E já que eu não me apresentei nas duas primeiras aulas, o meu nome é Fábio Filipe, sou o fundador do Software Elite Trainer e estou aqui para partilhar convosco uma série de videoaulas para que vocês consigam entregar de uma forma mais profissionalizada, com mais qualidade, o vosso serviço de acompanhamento online. Para que consigam ter uma melhor retenção de clientes e com isso fazer crescer os vossos negócios. Na aula de hoje vou falar sobre avaliação de progresso. Como é que montam a vossa avaliação de progresso? Porque é que é tão importante esta avaliação de progresso? E como é que isso vos pode ajudar também a ter uma melhor entrega e uma melhor capacidade das pessoas terem melhores resultados? Antes de avançarmos, vou pedir que deixes o teu like, que subscrevas o canal e que partilhes com outros personal trainers que possam beneficiar deste conteúdo gratuito. Então, vamos lá, sem mais demoras, à nossa avaliação de progresso. O que é a avaliação de progresso? Basicamente, é um processo fundamental para medir se o aluno está ou não está a ter progresso e atuar em conformidade. Isto é muito importante, porque isto acontece também no serviço presencial, que é, nós até já estamos a acompanhar a pessoa, fazemos a primeira avaliação, mas depois esquecemos de ir reavaliando para saber em que ponto de situação é que a pessoa está. Se ela está a progredir, se ela não está a progredir, que é isso que nos vai fazer poder atuar em conformidade. Se está a ter resultados, muito bem, estamos a perceber o que é que resulta com aquela pessoa naquela fase. Se não está a ter resultados, também conseguimos perceber mais rapidamente e atuar mais rapidamente para conseguir modificar alguma variável, para perceber junto da pessoa o que é que pode ser mudado, para perceber junto da pessoa que estratégias é que podemos alterar para as próximas fases e com isso fazer com que a pessoa mude de não estar a ter resultados para começar a ter resultados. Isto é fundamental, porque senão é como se estivéssemos a navegar com uma venda com aquela pessoa. Nós estamos a continuar a fazer o mesmo sabendo que não está a resultar. Aliás, não sabendo que não está a resultar porque não medimos. Então é muito importante que isto aconteça. Para isso, definir uma periodicidade para a medição ser efetuada. Por exemplo, se no teu protocolo a medição é feita semanalmente, se é quinzenalmente, se é mensalmente, eu acredito que no mínimo haja uma medição mensal, pelo menos uma medição mensal, acho que é fundamental. Ou seja, todos os meses nós temos uma noção daquilo que está a acontecer com aquele cliente. Definir o tipo de avaliação a ser feita, autónoma ou acompanhada, e isto vamos perceber mais na próxima aula. Vamos perceber as diferenças entre estas duas avaliações e qual é que vais implementar no teu acompanhamento online, vai ser uma escolha tua. E definir com simplicidade as variáveis que vais medir, que é isso que vamos ver mais a fundo nesta aula. E esse é um processo que é muito importante, que é definir quais é que são as variáveis que são fundamentais na minha avaliação. E para isso nós precisamos de simplificar. Pessoal, simplifiquem. Um dos erros mais comuns que eu vejo a acontecer no acompanhamento online e não só, é o personal trainer querer medir tudo. E lembrem-se do principal objetivo da medição de progresso. É nós termos um ponto A, depois disso conseguimos ter o ponto B, o ponto C, o ponto D e por aí vai. Nós precisamos simplesmente de definir um ponto de partida para depois conseguirmos comparar com os restantes momentos de avaliação, para nós conseguirmos perceber se está a haver progresso, se não está a haver progresso. Se está a haver progresso, o que é que temos que continuar a fazer? Se não está a haver progresso, o que é que temos que modificar para que comece a haver progresso? Isto é o fundamental de uma medição de progresso. Não é medir tudo e mais alguma coisa, todas e mais algumas variáveis, até porque isso pode ter um efeito contrário naquilo que é a adesão das pessoas à avaliação. Então, qual é que é um problema grande na questão da seleção das variáveis? Querer medir tudo. Isto vai fazer o quê? Vai dificultar a tarefa do aluno. Lembra-te que o aluno vai estar sozinho, muitas das vezes, a fazer a medição de progresso, isto se optares pelo tipo de avaliação autónoma, e vai ser ele a ter que realizar todas as medições. Então repara que se tiveres 20 variáveis, por exemplo, no teu acompanhamento online, no teu protocolo de acompanhamento online, 20 variáveis para a pessoa medir, é muito. Isto vai oferecer mais resistência à medição. Vai fazer com que as pessoas
não meçam tantas vezes quanto tu gostarias. Vai chegar um momento dela medir o progresso e ela não vai medir. Porquê? Porque são tantas variáveis, estamos a dificultar tanto o processo à pessoa, que ela depois acaba por não medir. Então é muito importante nós simplificarmos, perceberes que menos é mais. Esta é uma das grandes máximas, por exemplo, do Steve Jobs, quando fazia algum produto, quando fazia algum desenvolvimento de algum software, era que menos é mais. A pessoa tem que entrar e ser intuitivo, ser fácil, ser simples para ela mexer no programa. Aqui é igual, tem que ser simples para a pessoa fazer a medição de progresso. Temos que oferecer o mínimo de resistência possível, porque já estamos a colocar tanta coisa nova na pessoa que, se colocarmos uma medição de progresso extensa, complexa, estamos a dificultar o processo, estamos a dificultar a adesão da pessoa ao programa. Então é muito importante ter isto em consideração. Não complexifiques em demasia as tuas análises, porque se tens mais variáveis, vais ter mais variáveis para analisar. Tendo mais variáveis para analisar, vais complexificar em demasia o processo. E depois isto até pode resultar com 5 clientes, mas nós queremos que tu tenhas 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100 clientes para conseguir acompanhar, ou até criar equipa para conseguir acompanhar estas pessoas, mas queremos que seja um processo simples, que facilite a vida das pessoas, porque convenhamos que o fitness não vai ser a prioridade das pessoas, não é a prioridade das pessoas, então temos que simplificar este processo para fazer com que as pessoas queiram fazer a medição de progresso, seja simples para elas e que elas consigam avançar. E que no final das contas tu consigas simplesmente medir o progresso de acordo com aquilo que tu necessitas realmente no teu protocolo. Então vamos lá. Qual é que é a solução para isto? É a seleção das variáveis. Podes fazer a lista de todas as variáveis que para ti fariam sentido no mundo perfeito. Okay? Podes fazer esse exercício. Por exemplo, o peso, as fotos, massa gorda, massa magra, pregas, perímetros, testes físicos, etc. Dentro destas variáveis, coloca tudo o que tens numa lista. Vais fazer isso mesmo. Vais pausar este vídeo e vais fazer toda a lista das variáveis que queres incluir no teu protocolo de avaliação. Sem filtro, para já. Sem filtro. Só com um filtro em consideração que eu te vou dar agora, que é qual é que é o teu nicho, ou seja, para o teu nicho, o que é fundamental tu medires. Por exemplo, nós temos clientes no software Elite Trainer que trabalham com jogadores de futebol. É claro que para este público o protocolo de avaliação vai ser completamente diferente. Se calhar eles vão colocar lá no software alguma variável, algum teste físico, algum teste específico de velocidade, algum teste específico de força, etc., que para uma pessoa comum não faz tanto sentido. Ou alguém que trabalha com atletas de powerlifting, que se calhar vão colocar lá algumas variáveis, alguns testes que farão mais sentido para esse público do que para outras pessoas. Mas para algumas pessoas vai só fazer sentido, por exemplo, o peso, as fotos, porventura um ou outro perímetro, ou algum teste físico só para perceber também se há progresso nessa componente. Então, foquem-se naquilo que é o fundamental para o vosso público-alvo, ok? Então vamos lá. Tendo essa lista criada, passamos à próxima fase, que é aqui na prática, vamos aqui ao software, que é, vocês aqui podem, eu vim às configurações e aqui nas variáveis de progresso vocês podem criar o vosso protocolo de avaliação consoante as vossas necessidades, consoante a vossa lista. E podem de facto colocar aqui essa primeira lista toda. Nós temos aqui como base 4 ativas, que é a massa gorda, a massa magra, o peso e as fotos. E neste caso, vocês vão colocar aqui a lista de todas aquelas que para vocês faz sentido. Reparem que nós aqui até limitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 16 variáveis. Mesmo para evitar o excesso de variáveis que aqui colocam. Então, por exemplo, os perímetros, cintura, anca, braço direito, braço esquerdo, imagina que trabalham com um público-alvo de homens que querem aumentar a massa muscular. Então, se calhar, o que é que eu faria aqui? Faria, se calhar, deixava estas 4 e, por exemplo, colocava aqui
o perímetro do braço esquerdo, o perímetro do braço direito e o perímetro do peito, por exemplo. Então colocava aqui, ok? Guardava e este era o meu protocolo de avaliação específico e personalizado para aquilo que é o meu público-alvo. Okay? Então teria aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 variáveis. O ideal seria ficar ali nas 5, mas ok, já tenho aqui uma parte que provavelmente o meu público até é um público que não se importa de fazer estas medições, que para ele está tudo bem, para ele é importante também ver se realmente está a aumentar os perímetros do braço, do peito, da perna, inclusive também poderiam colocar aqui. Porventura, se não, por exemplo, aqui percentagem de massa gorda ou massa magra, poderia incluir, ou poderia até nem incluir, e colocar só o peso e as fotos. Então é um bocado depois de perceber o que é que fará sentido para cada público. Então vamos lá, vamos avançar. Agora a dificuldade em selecionar, que é, imagina que na tua lista estão 20 variáveis. Ok, 20 variáveis vamos pelo menos reduzir para 10. As 10 fundamentais, quais é que são as 10 variáveis fundamentais a medir de acordo com o teu público-alvo? Boa. Cortas as que tens a cortar, ficas com 10. Dessas 10, escolhe as 8 que consideras mais importantes de todas. Agora, dessas 8, fica com as melhores 5. Ok? É fazer este exercício de eliminar. Até podes pensar assim, mas isto era mesmo importante eu incluir. Será que eu, se eliminasse fazer o exercício, eu perderia assim tanto detalhe em eliminar esta variável versus a menos dificuldade que eu vou entregar ao meu cliente para ele fazer a medição? O que é que será melhor? É incluí-la ou eliminá-la? Na perspectiva até do cliente, ok? Isto é muito importante. Na perspectiva do cliente, seria mais importante eu incluí-la ou eliminá-la? Ok? Vamos facilitar a vida do cliente. Tendo isto feito, vamos passar para a próxima aula, que é como é que vamos incluir estas avaliações, como é que vamos colocar isto na prática para o aluno, através dos tipos de avaliação que podemos fazer. Então, até lá, vemo-nos na próxima aula. Um abraço.